para que a criatura humana constitua a si própria uma experiência religiosa ou espiritual libertadora, diferente daquelas que muitas vezes nos envolvemos no passado da nossa trajetória evolutiva ao longo das encarnações, em que ficou bem demarcado na história da humanidade um distanciamento entre fé e razão. Se a gente lembrar até a Idade Média, vamos ter a fé procurando se colocar acima da razão, da ciência. Depois nós vamos avançar, mas no movimento pendular, ao esforço da humanidade de colocar a razão acima da fé, e Allan Kardec lida com um contexto histórico em que a ciência se constitui em materialista e é instituída uma ideia de que fé é simplesmente do escopo das religiões, e ele apresenta na doutrina espírita, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, e ao longo da sua obra isso também transparece, um esforço em estabelecer um diálogo entre ciência e religião, fé e razão, superando essa aparente dicotomia, contradição, quando em verdade elas podem as duas conviver juntas e contribuir com a nossa evolução espiritual. Sempre é bom lembrar alguns dados biográficos de Kardec. Naturalmente aqui nós sintetizamos, mas Allan Kardec, num manuscrito escrito por ele mesmo, encontrado entre documentos históricos que estão à disposição da Universidade Federal de Juiz de Fora, no portal Allan Kardec, acessível a qualquer um de nós, digitalizados e transcritos, ele se define assim, eu peguei só esse trechinho e reproduzi: escritor, filósofo francês. Ele se autodefine assim, escritor e filósofo francês. É para a gente pensar e perceber em que pé ele coloca o seu trabalho e a própria perspectiva da doutrina espírita. Nasce em Lyon, em 3 de outubro de 1804, e desencarna em 31 de março de 1864. Consta nos seus traços biográficos que ele desencarnou trabalhando, fazendo a entrega de um dos volumes da Revista Espírita. Ele era de uma família de magistrados vinculados à ordem de advogados. Desde cedo se dedicou aos estudos das ciências e da filosofia. Ao longo da sua vida, ele se torna um educador. Foi discípulo de Jean-Henri Pestalozzi, uma das maiores referências que nós temos na pedagogia moderna. Para a gente ter uma ideia da importância de Pestalozzi, há um programa de formação de professores na Europa, no mercado comum europeu, que leva o nome de Pestalozzi. Kardec chegou a morar algum período da sua vida no castelo de Yverdon, na Suíça, que era a escola estruturada por Pestalozzi, a qual acorriam jovens de várias localidades, de vários países da Europa, dado o seu método humanista e a sua formação no âmbito daquele espaço escolar voltada à ciência e à formação moral. O nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome verdadeiro de Allan Kardec. Allan Kardec, a maioria de nós sabemos, alguns podem estar chegando hoje pela primeira vez, então a gente informa, Allan Kardec é um pseudônimo, o que era muito comum na Europa do século XIX. Se a gente for olhar na Biblioteca Nacional Francesa, na sua versão acessível à internet, nós vamos encontrar naquele período dicionários de pseudônimos.
Era algo muito normal entre os escritores, pensadores. Muito bem, ele investigou em profundidade os fenômenos espíritas. E a partir da observação dos fenômenos espíritas, através de diversos médiuns, é que ele vai estruturar a ciência e a filosofia do espiritismo e, naturalmente, vai deduzir e apresentar nas suas obras as consequências morais do espiritismo. E que a gente gosta de frisar que conduzem às diretrizes que nós encontramos no Evangelho de Jesus. São os próprios espíritos que vão apontar para Allan Kardec a excelência da moral lecionada por Jesus de Nazaré. E escreveu as obras fundamentais do Espiritismo. É muito comum, no nosso ambiente doutrinário, a gente usar a expressão obras básicas. Eu, particularmente, não vejo problema algum se eu compreender básico como fundamental. Se eu entender básico como uma coisa elementar, algo assim muito singelo, um subsídio inicial, eu posso estar desvalorizando a obra de Kardec. Mas se eu entender a obra de Allan Kardec como fundamental, além de estar alinhado à própria compreensão do codificador do Espiritismo, eu apresento a mim mesmo um desafio de conhecer, estudar essas obras da doutrina que nós professamos e que tanto nos faz bem. Então, num livro chamado, o último livro que Kardec escreveu, Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita ou para organizar, ele refere diversas obras, entre elas a que ele chama de obras fundamentais do Espiritismo. E quais são elas? De maneira geral, a gente lembra 5, porque é corriqueiro no nosso meio. Mas são mais do que isso. Nós vamos lembrar aqui o Livro dos Espíritos, contendo a parte filosófica, em 1857. O que é o Espiritismo, que é o opúsculo que ele escreveu, tentando facilitar, popularizar a compreensão da doutrina. Um livro extraordinário que, na sua última edição, feita por Kardec, que é acessível a todos nós em português, tem diálogos com o cético, com o padre, com o visitante, acerca de várias questões do Espiritismo, muito próximo aos textos da metodologia de Platão, do diálogo e a proposição de reflexões. A gente vai ter no Livro dos Médiuns o que Kardec chamou da parte experimental. É o maior tratado de paranormalidade humana que se tem conhecimento. Não há um livro tão completo sobre mediunidade como o de Allan Kardec, estabelecido, a sua estrutura estabelecida, com rigor científico, nascido da observação do fenômeno mediúnico. Depois ele escreve Viagem Espírita em 1862, em que ele visita vários grupos espíritas aos quais ele foi convidado, de trem, né? Não é assim, não é uma reunião no Meet que a gente faz na internet, de trem, para dar as instruções que esses grupos lhe solicitavam. Viajou algumas léguas. Publica a obra que certamente é um best-seller no mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra que nos permite compreender em profundidade até onde vão as consequências morais da doutrina. É o livro, a gente costuma dizer, é o livro de cabeceira do espírita. Mas há um detalhe que eu gostaria de dizer aos irmãos e às irmãs. Não é um livro para ser lido ao acaso. Tem vezes que a gente acha que o livro, o Evangelho, é um biscoito da sorte, assim, que eu vou ali e abro e vou encontrar uma recomendação particular. Não há problema em fazer isso. Por quê? Por um motivo muito simples. Qualquer página que nós abrirmos vai dizer respeito à nossa vida moral. A gente até tem uma impressão assim, nossa, parece que essa mensagem aqui era para mim, parece que escreveram conforme a minha necessidade. Mas é que se a gente ler a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo,
E a gente pode ler a introdução, que a gente não vai para o umbral e nem desencarna. Pega a introdução, o que aparece ali? Kardec vai dizer que aquele texto, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz respeito à moral do Cristo e à sua aplicação em todas as circunstâncias da vida. E é todas mesmo. Se nós nos dedicarmos a lê-lo e a meditá-lo, nós vamos enxergar ali orientações para as situações mais diversas que nós enfrentamos. É muito interessante, porque às vezes a gente está com um tesouro desses na mão e vai buscar qualquer vídeo na internet, vai buscar um guru de ocasião, vai procurar um centro em que os médiuns digam o que eu tenho que fazer. Lembro de um amigo uma vez numa palestra que disse: a tua mediunidade é meio fraca, porque tu não fica falando as coisas do mundo espiritual. Claro, a pessoa não era espírita ainda, né? Mas tem coisa que a gente é fraquinho mesmo. O que acontece? Muitas vezes a gente busca algo místico e uma doutrina racional, ao mesmo tempo profundamente consoladora, à nossa disposição nessas obras. Então, se eu não li o Evangelho segundo o Espiritismo ainda, fica a dica. Vale a pena lê-lo e estudá-lo para aplicá-lo em nossa vida. Ali está a chave da felicidade para quem estiver na busca dela. Depois, Kardec escreveu o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, o Céu e o Inferno, que é bem conhecida a obra, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o caráter da revelação espírita, que é, na verdade, um opúsculo que consta dentro de A Gênese. E, por fim, 12 volumes da Revista Espírita, que ele publicava mensalmente. Hoje ela está posta em 12 volumes pelas editoras. Então a gente tem material para estudar para algumas reencarnações, não é? À nossa disposição. Vale a pena a gente iniciar essa jornada. Nesse material todo, Kardec postula uma perspectiva de fé raciocinada, de fé aliada à razão, ou razão aliada à fé. E esse é um grande legado da doutrina espírita. Quando a gente para pensar e olha o cenário que nós vivemos no mundo, de guerras estruturadas com base no fanatismo religioso, de estados misturados com religião, estabelecendo arbitrariedades aos cidadãos. Quando nós vemos fanáticos negando o concurso da ciência para os grandes problemas humanos, quando nós vemos pessoas colocando seus recursos, seu trabalho, sua vida na mão de abusadores espirituais que fundam as suas seitas, com os mais diversificados nomes e apelos. E não precisa sair de casa para saber disso. Entra no Instagram. Tem um amigo meu que diz que o meu Instagram tem um algoritmo enlouquecido, porque todas essas loucuras aparecem no meu Instagram, mas é claro, uma vez que tu olhas, aparece sempre. E aí a gente vê que é um problema de saúde pública, inclusive, o abuso religioso. As pessoas entregando a vida, as pessoas sendo enganadas, entregando seus bens, seus recursos, entre outras barbaridades que não compete descrever aqui. A gente vê a importância, num cenário como esse, da fé raciocinada, de uma espiritualidade saudável, lúcida, que convida aquele que crê a pensar sobre o que crê, a não abandonar o bom senso. Nós, muitas vezes, nos vários arraiais religiosos, desenvolvemos uma forma de pensar, que eu vou chamar de mente religiosa, na falta de uma outra expressão, em que a gente abdica da razão. Às vezes a pessoa tem formação, tem conhecimento, ela sabe distinguir o certo do errado, mas diante daquela suposta e autodeclarada
autoridade espiritual, ela para de pensar. E é ludibriada, é abusada, é extorquida, às vezes lançada em ações de violência. Outro dia vi a reportagem de um jornalista, referindo a relação em alguns morros do Rio de Janeiro da fé e do fuzil. Algo que eu fui tomar conhecimento lá na pandemia, fui fazer um curso sobre ciências da religião, porque a pandemia permitiu a gente acessar formação em lugares que a gente nunca ia poder ir. E aí eu vi os professores, antropólogos, referindo ao neopentecostalismo. Traficantes, pastores. Não é a pessoa que tinha uma vida atrapalhada e que se converte ao evangelho e muda. São pessoas que têm um fuzil na mão e o evangelho na outra mão. Estabelecendo domínio de comunidades, avançando contra terreiros, contra outros núcleos religiosos. Vejamos, meus amigos, nós não estamos mais na Idade Média, mas ainda existe nesse mundo de provas e expiação que a gente vive, indivíduos que fazem da religião o que bem entendem e constituem o seu séquito de seguidores fanatizados ou temerosos. E nós estamos diante de uma doutrina que ela não convida, ela convoca o uso da razão. O espírita não pode abrir mão do raciocínio sob desculpa alguma. Seja ouvindo uma palestra, seja lendo um livro mediúnico, seja recebendo orientação de alguém, ele sempre vai andar de mãos dadas com aquilo que o dogmatismo proibia, mas o Espiritismo chancela, que é a atitude filosófica, o hábito da dúvida. Ninguém vai para o umbral por duvidar, mas desconfio que por fanatismo se veja mal no mundo espiritual. Se alguém tiver alguma dúvida, vai lá nas obras de André Luiz, olha a libertação, vê o que o fanatismo não faz. Olha aquela coleção que Divaldo recebeu da transição planetária. Então nós precisamos estar muito atentos e valorizar a proposta espiritual que nós abraçamos, que preconiza raciocínio. Não há lugar para o espírita se fanatizar no espiritismo. Às vezes o que acontece é que a pessoa adapta o espiritismo aos conceitos do passado, que ela traz como um atavismo ancestral, uma herança de outras vidas, ou por conta de uma má formação religiosa do passado, na própria existência. E aí a gente vai ver um pouquinho, eu fico desesperado com esse relógio, que o tempo nunca dá, que é o seguinte, fé raciocinada. Olha o que o Kardec diz no Evangelho. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, ou seja, Kardec estruturava o Espiritismo com base na observação dos fatos e no exercício da lógica, esse campo da filosofia, de ordenamento, organização do pensamento. Nenhuma obscuridade deixa. Por isso que no Espiritismo não tem assim meia conversa, ou é ou não é. Claro que a gente entende que não abarca toda a verdade espiritual, claro que a gente sabe que o nosso conhecimento é relativo, mas não tem para o Espiritismo possibilidade de adereços de concepções particulares no Espiritismo. Se as pessoas trouxerem nos núcleos que a gente possa visitar práticas que lembrem outra perspectiva que não a da doutrina, é por conta delas, não é do Espiritismo. Ok? Isso é muito importante. Porque aí a gente sabe onde está pisando.
onde está visitando, o que está escutando. É só comparar o que diz a obra de Kardec e o que os espíritas fazemos. E aí a gente tem condições de analisar bem onde que a gente pisa. A criatura então crê porque tem certeza. Essa certeza nasce da onde? Da compreensão. Ninguém vai dizer aqui da tribuna, vocês têm que acreditar porque tem. Não. Não é essa a proposta filosófica do Espiritismo. Não. Passa pela compreensão daquilo que se crê. Quando a gente era criança, alguns de nós, ouvia-se, né? Eu ouvia na escola. Meus pais eram espíritas, a escola, a direção da escola achava que a escola era religiosa. E aí, de vez em quando falavam para a gente da Santíssima Trindade, eu, o espírita, fazia alguma pergunta, mas isso é mistério da fé. Era uma forma religiosa de encerrar a conversa. Não há isso para nós. Agora, é provável que tenha coisas que a gente vai se dar conta que nós ainda não temos um alcance espiritual para compreender. Mas não é o outro que me diz para eu ficar quietinho. É porque eu percebo que não alcanço isso, meu raciocínio ainda não atende a essa ou aquela questão. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então a fé se sustenta quando ela está sob o exame da razão. A pessoa vai perceber, estudando a doutrina, que ser espírita não é uma questão de adesão a um centro. Claro que o centro espírita é super importante, inclusive pela atmosfera espiritual que se desenvolve aqui e que a gente se sente bem. Quem não sai melhor do que chegou? Normalmente é o que acontece. Todavia, ser espírita é uma questão de convicção pessoal, que se estabelece pelo entendimento dos princípios do Espiritismo, de forma que ele passe a ser, a doutrina espírita passe a ser a nossa filosofia de vida, que a gente enxergue a vida sob uma lente, que é dos ensinamentos, da perspectiva sobre a vida que o Espiritismo apresenta. Ou como diz Kardec, o ponto de vista da vida futura, que abre um horizonte para as nossas vidas totalmente diferente do que tínhamos no materialismo ou na fé dogmática. Daí, meus amigos, tentando traduzir um pouquinho isso, a gente vai ver que em toda a obra de Kardec, a fé está em diálogo com a razão. E se houvesse algum apelo para a fé abandonar a razão, não seria espiritismo. Não expressa o pensamento dos espíritos superiores, nem tampouco de Allan Kardec. Em toda a obra de Kardec, a fé é apresentada como confiança estruturada na compreensão. O espírita crê porque compreende. Aceita porque passa pelo crivo da razão. Porque examina à luz da lógica mais rigorosa tudo que advém do ensinamento dos espíritos superiores. E os espíritos superiores não ficam chateados com a gente, tá? O espírito que fica chateado quando a gente duvida, quer estudar mais, quer pensar mais, são os espíritos obsessores, os perturbados e perturbadores, que tem aquela mania do amigo que é inconveniente. Sabe o amigo inconveniente que quer te converter ao partido político, ao time de futebol dele, à religião dele, ao gosto, né? A pessoa ama açaí e a gente odeia açaí. Mas tu tem que gostar de açaí porque eu gosto de açaí, né? E a gente já diz para a pessoa, sai daqui, isso sim, né? Porque ela fica ali atrapalhando. A razão está em diálogo com a fé. Não é uma razão soberba. Não é uma razão que se torna
negativa diante da fé. Não é um exercício de razão que abandona o elemento ou aspecto espiritual da vida. É uma razão que é aplicada à religiosidade. A razão, em toda a obra de Kardec, alicerça a fé na lógica e na ciência. Na lógica e na ciência. Kardec fecha a Gênese dizendo que, caminhando a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Se a ciência demonstrar que há algum erro nele em algum ponto, ele se modificaria nesse ponto e seguiria a ciência. Vejamos o pensamento lúcido de Allan Kardec, que não dogmatiza a doutrina. Caso a ciência, apontasse perspectivas diferentes, com bases rigorosas, aceitas na comunidade científica, que quando a gente fala ciência, meus amigos, tanto no tempo de Kardec quanto no nosso tempo, não se trata de uma pessoa diplomada que vai para o YouTube dizer alguma coisa, só porque tem um diploma. Se passa aqui a ideia da comunidade científica, da pesquisa construída a muitas mãos, sem compromissos ideológicos, políticos, econômicos, mas pelo interesse da pesquisa, da ciência e do bem-estar da criatura humana. Dessa forma, esse é o legado muito forte que Allan Kardec nos traz. O exercício da razão na fé e da fé que procura sempre ser lúcida. Muito obrigado e muita paz. Obrigada, Vinícius. E agora vamos para o nosso momento do